Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência ao bloco anterior, nós vamos continuar com a estatística, agora mostrando uma parte muito interessante, que são os gráficos. No exemplo anterior, eu falava, não sei se vocês estão lembrados, de um grupo de 80 pessoas, em que nós queríamos saber a situação da... A pesquisa era feita com relação a estado civil, solteiros, casados, divorciados, separados e viúvos. Então eu mostrei para vocês numa tabela a disposição das informações e a partir daí nós conseguimos ver então a frequência absoluta, que eram os números específicos, depois a frequência relativa, que é uma fração que representa esse número num contingente total, são frações, e por último o percentual. E fechamos aí. Estão lembrados? Bem, agora eu estou recuperando o mesmo texto do bloco anterior, exatamente os mesmos valores. E agora dando uma noção para vocês dos dois gráficos que vêm na sequência. O gráfico de setores e também o gráfico de barras. Vocês vão começar a perceber que é muitíssimo tranquilo. E aí vocês vão perceber também que quando você está vendo às vezes um telejornal, em que eles vêm lá com o gráfico das bolsas de valores, representando, por exemplo, a queda do dólar ou o acréscimo, a questão do balanço, por exemplo, financeiro de uma empresa, de um mês para outro. Ou seja, tem várias situações que eles usam, principalmente o gráfico de barras. O gráfico de setores é como se fosse uma pizza, em que você fosse fracioná-la. Só que o fracionamento da pizza são pedaços praticamente iguais. E no gráfico de setores, aquilo nos interessa, ou seja, os percentuais. Vamos lá? Bem, representação gráfica. No bloco anterior, falar primeiramente, bloco de setores. Gráfico de setores. Divide-se um círculo. Matematicamente, um círculo tem 360 graus. A circunferência completa, né? Em partes cujos ângulos são proporcionais às frequências correspondentes. Vamos lá. O exemplo a que eu coloquei para vocês, lembra-se? Era uma pesquisa feita com 80 pessoas e queríamos saber o total de casados, solteiros, viúvos, divorciados e separados. Eu recuperei esses dados e coloquei para vocês aqui numa tabela, olha só. Primeira coluna, frequência absoluta, os números específicos. Casados, 32. Solteiros, 24. Viúvos, 4. Divorciados, 12. Separados, 8. O repeteco. Frequência relativa, 32 em 80. 24 em 80. 4 em 80, 12 em 80 e 8 em 80. Fomos até aqui nessa coluna. 40% casados, 30% solteiros, 5% viúvos, 15% divorciados e 10% separados. Bem, fomos até aqui. Agora, observa essa coluna que eu coloquei ST aqui. Veja. ST. O que seria esse ST? Seria o setor. Para que eu possa colocar isso aqui num gráfico de setores. 40% eram casados. Só que no gráfico de setores, se a circunferência tem 360 graus, 40% de 360 vai dar exatamente 144 graus. Deixa eu aproveitar aqui, para não confundir vocês, e dar uma demonstração aritmética de onde foi encontrado esses 144 graus. Pensa comigo, olha só, uma circunferência completa tem 360 graus. Exatamente isso aqui. Os casados representavam 40% desse contingente. Pensa comigo.
Se eu dividir a circunferência ao meio, é 50% para cada lado. Ou seja, 40% eram casados. 40% de quê? Da circunferência completa. Ou seja, 40% de 360 graus. Você fala, professor, me ajuda. Querido, lembra que 40% é o mesmo que 40 em 100? Que, por sua vez, simplificando-se numerador e denominador por 10, teremos 4 em 10. Então, é 4 décimos de 360, de vezes multiplicação. Olha só, corta esse zero com esse zero, nós temos 4 vezes 36. 4 vezes 36 dá 144 graus. Prontinho. Ok? Ou seja, é lógico, é evidente que uma pessoa que estiver processando esses dados, ele não vai usar um transferidor para pegar essa circunferência e medir exatamente 144 graus. Mas se você sabe que uma circunferência inteira são 360, então uma semicircunferência ou uma meia circunferência terá 180 graus. Pode ser representado assim. Isso aqui seria meia circunferência. Se a circunferência inteira tem 360 graus, evidentemente a metade dela, em qualquer posição, aqui eu coloquei verticalmente, tem 180. 144 vai ser um pouco menos do que a metade de uma circunferência. Isso relativo às pessoas casadas de um contingente de 80 pessoas. E aí, olha só, 80 pessoas, eu tenho casados, solteiros, separados, viúvos e divorciados. 5 características em relação ao estado civil. Os números são casados. Quantos nós tínhamos? 32. Solteiros. Nós tínhamos 24. Separados. 8. Vou colocar 0,8. 2 dígitos. Viúvos. 12. E, finalmente, divorciados. Não, os viúvos eram 4, perdão. Divorciados, 12. Pronto. Isso num contingente de 80 pessoas. Tá claro? Então, esses quantitativos representados de forma percentual, já tínhamos esses valores. 40%, 30%, 5%, 15% e 10%. Agora, no ponto de vista do setor, ele vai ter, primeiro, são os casados. 144 graus, aqui está. 144 graus em 360 graus. Faríamos o mesmo com 24. 24 em 80, que são os solteiros. Bem, os solteiros seria 30%, né? Aqui, ó. 30% de 360. 3 vezes 36, 108 graus. Vou colocar para você aqui, ó. 108 graus. Os separados. Separados são 10% de 360. 10% de 360. Separados. Deixa eu ver, 36 graus. Deixa eu ver se separados é esse número mesmo. É isso mesmo. 36 graus. Ok? Depois os viúvos. Viúvo representava aqui, ó, 5%. 5% é 5% de 360. Se aqui é 10%, deu 36, 5% é metade, correto? Portanto, 18 graus. E, finalmente, os divorciados. 15% de 360.
54 graus. Se somarmos esses ângulos todos aqui, nós vamos ter exatamente 360 graus. Então, olha, nós temos um quantitativo em relação a 80, que são esses, 32, 24, 8, 4 e 12. Nós temos os valores em percentuais que são 40%, 30%, 5%, 15% e 10%. Agora eu quero te mostrar isso do ponto de vista de que setor na pizza cada um desses ângulos representam. Vamos lá. Bem, o maior contingente de pessoas em 80 são 32. Isso representa 40% das pessoas, ou seja, um arco ou um ângulo de 144 graus. Lembrando que meia circunferência é 180. Então, os casados, olha para cima aqui, por favor. Aqui, ó, casados. É o maior contingente, 144 graus. Aqui está, representado na parte de baixo dessa circunferência aqui. Isso aqui vale aproximadamente, eu falo aproximadamente porque eu não usei nenhum instrumento de medida para poder definir. Mas você consegue perceber aqui que você tem aqui 144 graus. Se você quiser ter uma ideia mais precisa, pensa comigo. Se uma circunferência inteira são 360 graus, meia circunferência é 180 graus, então 1/4 de circunferência, vou colocar para você aqui, ó, 1/4 de circunferência, imagina, seria uma coisa mais ou menos desse tipo, 90 graus, correto? Só para você ter uma ideia de que tamanho seria esse setor. Se aqui é 90 e nós temos 144, então é mais que isso. Aqui. 90 não seria mais ou menos aquilo? Olha aqui. Então, eu posso garantir a vocês que os casados representam todo esse povo aqui. Que parece um pouco com essa parte branca. Essa parte branca é a segunda maior representação, ou seja, 108 graus, que são os solteiros. Bem, os solteiros são 24 pessoas, 108 graus, é menor que 144. Essa parte branca, 108 graus. Legal? Depois, em terceiro, vem os divorciados, que são 12 em 80, aqui ó, divorciados, 12 em 80. 12 em 80 dá um ângulo de 54 graus. Aqui é 90. 54 graus seria pouco mais da metade disso aqui. Né? Então vamos lá? Aqui está 54 graus. Ó. Tá certo? Aqui é 90 graus, percebe? Ó? Então aqui é 54. 54 graus são os viúvos. Essa parte está com bolinha aqui rosa. 54 graus. Evidentemente, 54 dividido por 3 dá 18. Então, 18 seria o quê? 18%. Seria os viúvos, que são 4 em 80. 18%. 18% não, 18 graus, né? Porque o percentual de viúvos são 4 em 80, é 5%. Percentualmente é 5%. Certo? Mas em termos de ângulo, seria 18 graus. Aqui está, essa parte aqui com traçado inclinado. Então aqui, dá para você ver claramente no gráfico de setores, que esses pedaços representados, por exemplo, pensar numa pizza, por exemplo, esse aqui é menor que esse. Mas dá para você ver, por exemplo, 144 graus, um pouquinho menor, 108, menor que esse, 54, menor que 54, 36, e, evidentemente, o menor de todos, 18%. Então, dá para você ter uma ideia, uma explanação bem expressiva do que é essa realidade dessa pesquisa. Então, esse também é um dos facilitadores para se analisar os dados coletados através de um experimento estatístico. Tá? Então, vamos lá. Lembra que eram 80 pessoas? Pois é. Os casados representavam
40% dessas pessoas, 40%, ou 144 graus em um círculo, né? Que tem 360 graus. Em segundo lugar, vieram os solteiros, 30%. 30% é pouco menos de 1/3, porque 1/3 dá 33%. 30% são solteiros, aqui está, representando 108 graus. Não confundam graus com percentual. A porcentagem são 30%. 30% de 360 graus dá 108 graus. Ok? Essa parte branca aqui. Depois vieram, o terceiro lugar, em termos numéricos e percentuais, os divorciados, que são 15%. 15% de 360 graus dá exatamente 54 graus. 54 graus está aqui, essa parte com essas bolinhas aqui, representados pelos divorciados. Em penúltimo, vem os separados, que são 8. 8 separados em 80, 10%. 10% dessa circunferência aqui me dá um ângulo de 36 graus. Aqui está ele. Essa parte com as bolinhas em azul aqui, tá vendo? É 10% dessa circunferência. Na verdade, esse valor aqui é o dobro desse, percebe? O dobro de 18, 36. O que representa para nós 15% da circunferência. Ou um ângulo de... nós estamos falando de 36 graus separados, né? Exatamente, 36 graus. E para finalizar, o menor contingente são os viúvos, que representam numericamente 4 em 80, percentualmente 5%. E em termos de setor, a fração da pizza, 18 graus. 18 graus representado aqui, nesse pedaço menor. Então aqui, queridos, dá para você ter uma noção bastante interessante se você analisar os dados coletados, a frequência absoluta, que são os números que vieram do campo para ser analisado, a frequência relativa, olha só, repassando para vocês, que é a fração correspondente ao universo total de 80 pessoas, né? 32 em 80, 24 em 80, 4 em 80, 12 em 80 e 8 em 80. Depois, o percentual numérico, num total de 100%, nós vamos dividir da seguinte forma: 40% é casado, lembra? Bloco anterior. 30% é solteiro. 15% divorciado. 10% separado. E 5% viúvo. Somando aqui, ó, 40 e 30, 70. Com 5, 75. Com 15, 90. Com 10, 100%. Aqui, ó, à esquerda, 80 pessoas. Olha, frequência absoluta, número em 80, está aqui, expresso. Frequência relativa, a fração que representa em 80, está aqui. O percentual de cada um, que tem as características, casado, solteiro, viúvo, divorciado e separado. E, finalmente, o setor que eles representam dentro de um universo circular, ou seja, dentro de uma pizza. E aí você fica com bastante tranquilidade para analisar os dados, uma vez que você tem todas as colunas representativas, assunto importante do início do nosso trabalho. Então, você olha só, dá para ver bem. Então, uma prova de vocês, seja no concurso público, seja no Enem, seja em qualquer situação vivencial, pode ser numa prova, dentro do curso, por exemplo, de Direito ou da área de Engenharia, ou qualquer curso que você estiver fazendo, em que você precisar de analisar um gráfico de setores, o que você vai visualizar é essa circunferência dividida em pedaços. E esses pedaços são os setores, ou seja, as frações. Nós comparamos inicialmente com uma pizza, que parece uma pizza. A diferença é que na pizza, os termos são todos iguais. E aqui você tem diferenças de valores. Ok? Aproveitando ainda para finalizar o nosso trabalho,
Depois do gráfico de setores, nós vamos para o gráfico de barras, aqui, à direita, no quadro. Isso, consegue visualizar bem? Aqui, características, casados, solteiros, viúvos, divorciados, separados. Aqui eu só coloquei os valores, a frequência absoluta, os números que vieram coletados para mim, do campo. Fechando 80 pessoas. E aqui fica muito simples, olha só. Característica, casado, solteiro, está abreviado, não dá para ver, né, gente? Aqui, viúvos, divorciados, separados. Aqui você observa, isso aqui é a frequência, a quantidade. Frequência absoluta, lembra? Falei agora há pouco? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, vamos em frente. Eu parei no 35 porque o maior número é 32. Então, os casados, num gráfico de barras, e essas são as barras, olha só. Quase 35. Foi 32. Seria essa altura, correto? Pode comparar lá de cá se você quiser. Aqui é até mais visual para você. Mas lá no gráfico de setores, nós tínhamos a representação na circunferência. Olha a comparação legal. Agora volta para cá. Tá vendo? O gráfico de barras tem uma visualização bem interessante também. E depois, aqui os casados representados por 32. Certo? Solteiros 24. Vamos lá? 5, 10, 15, 20, quase 25, olha. 24 solteiros. Vou fazer dessa forma para diferenciar um pouquinho para vocês, tá ok? Ei, professor, esse pequenininho aqui é qual? São os viúvos, eles são minoria. Quantos são os viúvos? São 4. Aqui são 5, olha. Mais ou menos aqui, tá vendo, ó? Mas é um pouquinho abaixo, então os viúvos são 4. 4 pessoas, não é percentual, tá? Isso aqui é frequência. Frequência absoluta, o que veio coletado para mim, os dados que eu recebi. Então são 4. 4 em quanto? 4 em 80. Espera que eu vou te mostrar com mais detalhe agora. Os divorciados. Divorciados 12. Bem, 12? Bem, aqui eu tenho 10. É pouquinho acima, olha. Não se chega no 15, ó. Tá vendo? E é maior que 10. Tá aqui. Este aqui, divorciados. Daqui a pouquinho eu escrevo os valores para vocês. E fechando os separados. São 8. Bem, aqui são 10. Seria aqui. Um pouquinho abaixo. Então, vou colocar para vocês aqui, ó. 8 em 80. Divorciados. 12. Certinho? Compara. 10, um pouquinho acima. Os viúvos. 4. Os solteiros. 24. E os casados. 32. Somando aqui, teremos quantos? 80. Ok? Então, fica muito tranquilo também para você visualizar os dados estatísticos analisados de forma a gráfico de barras. Ou seja, transportar os valores para que você tenha uma visão mais ampla e, evidentemente, facilite a sua análise lógica. Eu penso que com essa explicação a gente fechou de forma bem objetiva, correto? Dando a você todas as informações importantes e, por hora, é só. Vamos fechar esse bloco. Muito obrigado, forte abraço. Até a próxima.